Pecado, Evangelho e Lei. Sábado. Verso para memorizar. Salmos capítulo 119 versos 93 e 94. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Verso 94. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Esse verso mostra um coração totalmente independente do Senhor Deus. O salmista não esquece os preceitos porque é neles que encontra a vida, força e propósito. Domingo. Você está vivendo distrações e tentações? Juízes capítulo 14 versos 1 ao 20. Capítulo 16 versos 1,4, 16 e 17. Sansão foi chamado por Deus para a missão, mas cedeu às tentações ao longo do caminho. O que a vida de Sansão nos ensina? Disse ele: essa agrada aos meus olhos. Escolheu pelo desejo, sem a direção do Senhor Deus. Enigma. Festa com os fariseus. Participou das festas e se aproximou dos inimigos, achou que tinha controle da situação sobre tudo. Brincou com o pecado. Quebrou princípios espirituais, Nazireu não podia tocar em coisas imundas e nem se misturar com mais companhia. Foi se relaxando aos poucos. Confiou na própria força, deixou de confiar na força e no poder do Senhor Deus. Pensava consigo mesmo: eu me livrei dos filisteus pela minha própria força. Fraqueza emocional. Dalila pressionou até ele ceder. Não foi uma queda de um dia para a noite ou da noite para o dia. Ouvimos muitas vezes alguém dizer: isso é besteira, só um pouquinho. É aos poucos que a nossa vida espiritual é destruída. Revelou seus segredos espiritual, entregou o que era santo e consagrado a Deus, abriu porta para o inimigo destruir. Onde o inimigo atacou? Nos desejos carnais dos olhos, na autoconfiança, nas repetições dos erros. Em vez de decidir pela razão, reagiu pela emoção carnal e não pela razão espiritual. Segunda-feira. O Senhor Jesus falou o que devemos fazer quando a mão, pés ou olhos nos levar ao pecado. Marcos capítulo 9 versos 42 a 48. Qual foi o alerta do Senhor Jesus? O que significa escandalizar? É fazer alguém tropeçar espiritualmente ou levar alguém a pecar e se afastar de Deus. Quem são os pequeninos? Esses não são crianças na qual o Senhor Jesus está citando. São novos na fé, pessoas simples ou frágeis espiritualmente. O Senhor Jesus está falando de influência espiritual negativa ou positiva. Exemplo: um novo na fé pega você fazendo ou falando algo de errado. Então você diz: isso é normal. Pressão indireta. É fazer alguém participar de algo errado para não ficar de fora. Desânimo espiritual. Atitudes que fazem alguém perder a fé ou esfriar. O que significa cortar a mão, os pés ou os olhos? É abandonar práticas que levam ao pecado. Cortar ou evitar caminhos que te levam ao erro. Arrancar. Rejeitar desejos e olhares que alimentam o pecado carnal. Terça-feira. Como você deve explicar o que é pecado para alguém que não é cristão? Romanos capítulo 3 verso 20, 1 João capítulo 3 verso 4. A lei não foi dada para transformar o homem, mas para mostrar que ele precisa ser transformado. Ela convence, acusa e ilumina, mas não redime nenhum pecador. A salvação vem pela graça, a lei só mostra a necessidade dessa graça na qual precisamos para sermos salvos. Existe uma diferença importante entre o pecador e o pecadeiro. O pecador é aquele que erra, mas se arrepende e reconhece sua falha e busca o perdão do Senhor Deus. Já o pecadeiro vive na prática do pecado, normaliza tudo o que é de erro, não se quebranta, não pede perdão e acha que tudo está certo. Então, não é sobre cair ou não cair, é sobre como você reage quando cai. Quem pertence ao Senhor Deus não vive confortável no erro, luta, reconhece a queda e volta para ele novamente. Quarta-feira. Combo significa combinação de dois ou mais serviços juntos, em um único pacote. Assim é a graça, a lei e o Evangelho. São os três combos espirituais para guiar o ser humano até a Cristo Jesus.
Mateus capítulo 5 versos 17 e 18. Com a entrada do pecado no mundo, a alma do ser humano foi contaminada pelo vírus do pecado. O Senhor Jesus estabeleceu a lei dos 10 mandamentos para colocar limite e ordem na vida do ser humano. A lei tem o papel de corrigir, ensinar e mostrar que dentro do próprio ser humano existe a rebelião que não aceita a correção divina. Por isso Jesus não anulou a lei, pois ela nos mostra o caminho de volta para Ele. A graça só irá salvar os que foram reciclados pela lei do Senhor Deus, ou seja, de que aceitaram viver pela fé em obediência. Como evitar o legalismo sendo os observadores dos 10 mandamentos da lei de Deus? Romanos capítulo 3 verso 28, capítulo 4 versos 13 a 16, Gálatas capítulo 2 verso 16, capítulo 3 verso 13, Filipenses capítulo 3 verso 9. Se ela não salva, por que obedecer? Porque a fé que salva muda o comportamento. Se alguém disse que tem a fé, mas vive na desobediência, que fé é essa? A graça perdoa, mas também transforma aqueles que vivem a fé em Jesus pela obediência aos mandamentos. Você obedece para ser salvo? Não. Eu obedeço porque já fui alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. Sem obediência a fé é morta, e sem a graça, não há salvação. Lembre-se, a graça, a fé e a lei são os 3 combos de combinação que andam juntos de mãos dadas, são 3 em 1. A graça salva, a fé recebe, e a obediência dos mandamentos revela quem são seus servos verdadeiros. João capítulo 14 verso 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Se não há obediência, a fé é falsa. Quem puxa o homem é a graça. Ele responde com fé em Cristo. Essa fé, sendo verdadeira, vai mudar a vida e levar à obediência. Não é a lei que traz salvação, é a graça que salva por meio da fé. Cristo, que a graça atrai o homem. Agora ele diz: você confia em mim? Exerça a obediência pela fé. Se o indivíduo aceita Jesus pela graça, mas ele não vive uma vida de obediência pela fé, ele está exercendo uma fé falsa, porque nela não existe confiança para exercer a obediência aos mandamentos. Quinta-feira. Você vive na prática ou só conhece? Mateus capítulo 7 versos 21 ao 29. A graça de Cristo nos atraiu até Ele. Gera fé e exige resposta. Confia nele e obedecer. Não basta conhecer ou falar, é preciso viver a vontade de Deus. A falta de conhecimento destrói, mas a falta da prática condena. A vida eterna é conhecer a Deus e demonstrar pela fé a obediência que a graça exige. Caso isso não ocorra na sua vida cristã, você é um cristão espiritualmente morto. A nossa fé é viva ou é só de palavras? A graça de Cristo em minha vida está produzindo transformação? O que está faltando em nossa vida espiritual? Conhecimento ou prática? Realizado por Alessandro Souza.